Oi, pessoal. A sala de hoje eu vou dividir ela em duas partes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai tratar sobre o problema de corte bidimensional e também algumas formas de alguns procedimentos para obter um padrão de corte bidimensional. E até então, a gente só vinha trabalhando com o problema de corte unidimensional. E na segunda parte da aula, que eu vou gravar num outro vídeo, a gente vai ver sobre métodos de resolução de problema de corte de estoque. E aí, esses métodos, eles servem tanto para o problema de corte uni, quanto o bidimensional. Para iniciar a aula, eu vou definir aqui para vocês, então, o que é um problema de corte bidimensional. Ele nada mais é que um problema onde a gente quer determinar como cortar da melhor maneira possível os objetos estocados de forma que a demanda seja atendida e o objetivo seja otimizar o uso do material, que pode ser tanto reduzindo a perda, quanto reduzindo a quantidade de objetos em estoque. Já falamos sobre algumas aplicações onde esse problema pode aparecer lá na primeira aula, né? E eu coloquei aqui novamente alguns exemplos. Então, o problema de corte bidimensional, ele aparece em indústrias de móveis, indústrias de papel, tecido, vidro, barras de aço, e tem outros tipos também de indústrias de manufatura onde esse tipo de problema pode aparecer. Para a gente falar em problema de corte bidimensional, primeiro a gente tem que entender o que é um padrão de corte bidimensional. Então, eu vou definir aqui o que é um padrão de corte bi, a notação para esse tipo de padrão, para então a gente ver como que fica a modelagem matemática desse tipo de problema. Bom, então um padrão de corte, como a gente já viu também, é a maneira como um objeto em estoque deve ser cortado para produzir os itens demandados. A anotação aqui no caso bidimensional é a mesma que a gente já vinha adotando para o caso uni. Então, o padrão de corte ele é representado por um vetor. Então, eu estou chamando aqui de AJ, o padrão de corte J. Aqui no caso ele tem M coordenadas e cada uma de suas coordenadas vai definir a quantidade de itens de um determinado tipo presente no padrão. Então, por exemplo, a coordenada A2J, ela vai me dizer quantas unidades do item tipo 2 estão presentes no padrão de corte J. Coloquei aqui um exemplo para ilustrar. Agora, no caso bidimensional, os nossos objetos são placas retangulares, com dimensões L por W, L é o comprimento, W é a largura. Então, aqui a gente tem 4 itens demandados, cujas dimensões são LI por WI, e com esses itens aqui, eu quero produzir padrões de corte. Então, esse aqui é um exemplo de padrão de corte para esse objeto. Então, a gente tem aqui um padrão de corte com duas unidades do item tipo 2, uma do tipo 1, uma do tipo 3 e uma do tipo 4. Para representar esse padrão no vetor, então, eu vou colocar em cada coordenada a quantidade de itens que aparecem nesse padrão. Então, aqui o item 1 só tem uma unidade, o item 2, 2, o 3, 1 e o 4, 1. Nada diferente do que a gente já tinha visto, tá? Eu só estou aqui relembrando e afirmando para vocês que é tudo a mesma coisa. Bom, quando a gente fala de padrão de corte bidimensional, além das dimensões relevantes do objeto, existem outras características que que permitem a gente classificar o padrão de corte, como, por exemplo, o tipo do corte que é usado, se é um padrão de corte guilhotinado ou não, a limitação no número de itens. Então, eu posso ter um padrão de corte restrito, onde não pode conter um número
maior de unidades, por exemplo, que a demanda desse item. O número de estágios também é importante e permite a gente classificar esse padrão de corte, se esse padrão vai ter uma para ou não. Então, agora na sequência, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de padrão de corte BI classificados de acordo com essas características. Bom, para falar em padrão de corte guilhotinado, então primeiro estou aqui definindo o que é um corte guilhotinado. O corte guilhotinado é aquele feito paralelamente a um dos lados do objeto e por toda a sua extensão. Ou seja, o corte é feito de uma aresta até a outra e ele é paralelo às duas outras arestas. Então, nessa figura aqui, a gente tem um exemplo de padrão de corte bidimensional guilhotinado. Por quê? Porque para obter esse padrão de corte, a gente está usando cortes guilhotinados. Então, todos os cortes que são feitos, eles são feitos de uma aresta até a outra. A gente tem também padrão de corte homogêneo no caso bidimensional, que é quando o nosso padrão de corte é composto por um único tipo de item. Então, essa figura aqui também está ilustrando um padrão de corte bidimensional. Além de ser guilhotinado, ele é também homogêneo, porque ele contém 6 itens do mesmo tipo. A gente pode ter também padrão de corte restrito, e aqui então tem a limitação com relação à quantidade de cada tipo de item, né, que vai compor esse padrão. Então, suponha, por exemplo, nesse padrão de corte homogêneo, suponha que a demanda do item seja 6, e nesse caso a demanda toda foi atendida. Então, eu coloquei já os 6 elementos aqui nesse objeto. Se fosse 4 a demanda, eu só poderia ter 4 itens nesse padrão, tá? Então, nesse caso, seria um padrão de corte restrito. Eu não tenho uma quantidade ilimitada de itens para ir colocando dentro do meu padrão. A gente pode também ter os padrões de corte do tipo estagiado ou N estágios. Então, quando que eu tenho um padrão de corte desse tipo? Quando eu preciso fazer rotações no meu objeto de 90 graus para fazer os cortes no padrão. Então, um padrão de corte de N estágio é aquele que eu faço N-1 rotações de 90 graus no objeto até obter todos os itens que eu preciso. Eu coloquei aqui nessa figura do lado direito aqui, eu tenho um padrão de corte bidimensional, guilhotinado, porque todos os cortes são feitos de aresta a aresta, e 3 estágios. Onde estão os 3 estágios? Ó, o primeiro estágio seria esses cortes horizontais, então eu ia cortar minha placa em 3 faixas. Aí eu giro essa placa, primeira rotação de 90 graus, e faço os cortes na vertical, então segundo estágio, obtendo todas essas peças com os cortes na vertical. E por fim, eu faço mais uma rotação, seria meu terceiro estágio, para fazer esse último corte aqui na horizontal de novo e obter essas 2 peças de item, do mesmo item azul aqui, tá? Então, um padrão de corte N estágio é quando eu preciso fazer N-1 rotações de 90 graus no meu objeto até obter todos os itens desejados. Um outro tipo de padrão de corte bidimensional que eu tenho é o padrão de corte exato. Ele vai ser exato quando, ao terminar de fazer os cortes do meu padrão, eu não preciso fazer mais nenhuma para, ou seja, todos os itens já foram obtidos ao acabar de cortar o padrão. Então, o primeiro caso aqui, eu tenho um padrão de corte bidimensional, guilhotinado, 3 estágios e exato. E o segundo exemplo aqui é um padrão de corte bidimensional, guilhotinado, 2 estágios, inexato. Por quê? Porque ao terminar de cortar o padrão de corte, nessas 2 pequenas peças aqui, eu ainda tenho que fazer uma para, tá?
Esse tipo de padrão, ele é bastante comum, principalmente em fábrica de móveis. Geralmente eles fazem esse tipo de corte numa serra mais eficiente, e depois essas peças menores, elas são cortadas numa outra serra, um pouco inferior, para fazer essa apara aqui, tá? E com isso eles conseguem um pouco mais de eficiência no processo produtivo deles. Muito bem. Eu deixei aqui um exercício para vocês treinarem um pouquinho, então eu coloquei aqui três exemplos de padrão de corte, e eu quero que vocês classifiquem, então, esses padrões de corte de acordo com essas classificações que eu acabei de citar. Se ele é guilhotinado ou não, se ele é do tipo homogêneo ou não homogêneo, se é um padrão de corte estagiado, exato. Bom, restrito aqui no caso não dá, porque eu não passei para vocês a demanda dos itens, né? Então, essa classificação não vai dar para vocês fazerem, tá? Tenta fazer sem olhar a resposta, na sequência eu já tenho aqui a classificação, depois vocês olham para conferir, tá bom? Então, eu vou passar rapidinho agora para os próximos slides. Bom, então a gente já definiu o que é um problema de corte de estoque bidimensional, a gente já definiu o que é um padrão de corte bidimensional, a gente já viu algumas classificações, e agora então eu vou apresentar um modelo para vocês. Na verdade, os modelos matemáticos que representam o problema de corte de estoque bidimensional são exatamente os mesmos modelos que foi apresentado para o problema de corte unidimensional. Por que é exatamente o mesmo? Porque a única coisa que muda de um tipo para o outro é o tipo de padrão. Mas o padrão ele é representado por um parâmetro do tipo AIJK. E aqui, na modelagem, não aparece essa diferença, tá bom? Bom, então, para ilustrar, eu coloquei aqui somente um exemplo de modelo matemático para o problema de corte de estoque bidimensional, onde a gente tem vários tipos de objetos em estoque, tá? Bom, só para a gente ficar mais familiarizado com a notação, eu coloquei aqui antes os índices, parâmetros e variáveis, antes de apresentar o modelo. Então, eu estou usando o índice K para o tipo de objeto, então eu vou ter K tipos de objeto, I é o tipo de item, então eu tenho M tipos de itens, e J vai ser o índice que vai representar o padrão de corte bidimensional. Então, para cada tipo de objeto, eu vou ter NK padrões de corte. Considerando a função objetiva como perda de material, então a gente vai precisar do parâmetro CJK, que vai dizer quanto que é essa perda de material no padrão de corte de J no objeto do tipo K. A IJK vai me dizer quantos itens do tipo I eu tenho no padrão de corte J no objeto tipo K. DI é a demanda do item tipo I, e EK é a disponibilidade em estoque, então, do objeto tipo K. As variáveis de decisão do modelo, eu estou utilizando YJK, que vai me dizer o número de objetos do tipo K, cortados segundo o padrão de corte J. Então, aqui eu tenho o modelo matemático. Esse modelo, então, ele foi proposto por Gilmer e Gomer lá no artigo de 1963. A função objetivo, como eu já tinha falado, consiste em minimizar a perda de material. Então, eu estou multiplicando aqui a perda de material no padrão J no objeto K, vezes a quantidade de objetos do tipo K que vão ser cortados nesse padrão. E aí eu somo todos os padrões para todos os objetos. A primeira restrição aqui é de atendimento à demanda. Então, se eu somar todos os
vai ser de atendimento à demanda dos itens, né? Então, eu vou ter uma restrição para cada tipo de item. Então, se eu somar todos os padrões que foram cortados em todos os tipos de objetos, eu vou ter a quantidade, se eu somar todos os itens do tipo I que foram cortados em todos os padrões de corte, para todos os tipos de objeto, eu vou ter, e essa quantidade tem que ser igual à demanda dele. O outro conjunto de restrições é com relação ao estoque de objetos, então eu vou ter aqui uma restrição para cada tipo de objeto, então a quantidade de objetos cortados, segundo todos os padrões, não pode exceder a quantidade de objetos em estoque. E esse último conjunto de restrições, eu estou definindo aqui as minhas variáveis, elas são do tipo inteiras e não negativas. Então, esse é um modelo matemático para o problema de corte bidimensional proposto por Gilmer e Goleman. Ele é um modelo clássico aí da literatura. Algumas observações com relação a essa modelagem, então, sem perda de generalidade, a gente pode adotar CJK como sendo 1, então, aí, nesse caso, a gente vai estar minimizando o número de objetos cortados, tá? Como a nossa restrição aqui do problema é do tipo, na verdade, uma equação, né? É uma igualdade, então, é possível mostrar que esses dois padrões, se eu minimizar a perda de material ou minimizar o número de objetos cortados, a solução, isso é equivalente, tá? Bom, então, nesse tipo de problema, a gente pode acrescentar outros tipos de restrições, né, que podem aparecer ali no processo, como, por exemplo, a limitação no número de facas, essa é muito característica nesse tipo de problema, ou então, restrição de capacidade de máquina, preparação de máquina, enfim, existem outras restrições que a gente pode acrescentar aí no modelo, tá? Esse tipo de problema, então, ele ocorre em indústrias onde os objetos, eles são adquiridos com antecedência e estocado, ou então eles podem ser produzidos na própria fábrica, mas com uma capacidade de produção limitada. Bom, as etapas aqui de modelagem, os modelos que a gente viu para o caso único, como eu já tinha falado, eles valem aqui para o caso bidimensional também. E aí a única diferença, como eu também já tinha falado, são exatamente os padrões de corte, que agora são bidimensionais, tá? E aí, consequentemente, a forma de obter ou gerar o padrão também é diferente. Bom, falando em gerar padrão, eu vou mostrar agora para vocês duas formas de se obter padrões de corte bidimensional. Os padrões de corte bidimensional, eles são mais difíceis de serem gerados do que o uni, né? No caso unidimensional, existe a técnica bastante simples, que é resolver aquele problema da mochila. Então, resolvendo o probleminha da mochila, a gente já obtém um bom padrão de corte. Mas também existem alguns outros métodos bem simples para se obter padrões de corte uni. Para o caso B, esse procedimento ele é bem clássico e funciona muito bem para a gente produzir padrões de corte bidimensional do tipo guilhotinado, 2 estágios e exato, tá? Esse método também é conhecido como o método das faixas, tá? Então, se vocês ouvirem falar o procedimento ou método para gerar padrão de corte B, o método das faixas, é esse aqui proposto por Gilmer e Goleman no trabalho de 1965. Bom, para apresentar essa técnica, então, eu estou considerando aqui que a gente está trabalhando com placas retangulares de dimensão L por W. Então, essa placa, ela vai ser cortada para obter N tipos de itens, onde o item tipo I vai ter dimensões LI por WI.
tá? E a cada item é também associado um valor de utilidade, representado aqui pelo parâmetro VI. Então, esse procedimento, ele consiste basicamente de 2 passos. No primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai definir as melhores faixas de dimensão L por WI, que podem compor esse padrão de corte para a placa L por W. Então, dessa forma, eu vou ter que resolver aqui vários probleminhas da mochila para cada faixa, tá? Uma vez determinadas as melhores faixas, o segundo passo aqui é definir quantas vezes eu vou usar cada uma dessas faixas no meu padrão. E para isso eu tenho que resolver mais um probleminha da mochila, tá? E a hora que eu resolver esse último problema da mochila, ele vai me dizer a quantidade de cada tipo de faixa que eu vou colocar no padrão de corte. E assim eu tenho determinado um padrão de corte bidimensional, guilhotinado, 2 estágios e exato. Então, eu coloquei agora aqui, explicado de uma maneira mais completa, como que é realizada cada uma dessas etapas do procedimento, tá? Então, a primeira etapa, o primeiro passo aqui é definir as melhores faixas que vão compor um padrão de corte. Então, aqui eu coloquei um objeto, ele tem dimensão L por W. Então, eu vou criar conjuntos WU, onde cada elemento I desse conjunto é tal que o WI é igual a WU. Ou seja, eu vou colocar nesse conjunto os índices cuja largura é WU. Então, olhando aqui para a figura, se eu considerar o meu U sendo W1, sendo 1, eu vou colocar nesse conjunto aqui somente o item 1, tá? Porque dessa largura eu só tenho um tipo de item. Bom, as faixas, então, elas vão ser definidas somente pelas larguras, né? Porque o comprimento é fixo, é L. E se eu tiver itens com a mesma largura, eu considero uma única faixa só, tá? E aí eu acrescento os índices dentro do meu conjunto W. Bom, então, eu vou supor que eu tenho R larguras diferentes, considerando todos os meus itens, certo? E aí, então, eu posso ter R faixas de comprimento L, e aí as larguras vão ser W1, W2, W1. Então, cada faixa deve ser cortada para produzir os itens de mandala, de maneira que se obtenha o maior valor de utilidade possível. Então, eu vou resolver aqui R problemas da mochila, onde em cada problema da mochila eu vou determinar a melhor faixa para a largura R. A largura I, por exemplo. Então, para cada faixa de dimensão L por WU, onde o varia de 1 até R, porque eu tenho R faixas, eu tenho que resolver esse problema da mochila, tá? Então, eu estou maximizando aqui o valor de utilidade dos itens. Então, gama aqui vai me dizer quantas unidades do item tipo I eu vou ter na faixa aqui U. A restrição física, né, do objeto, então, tudo que eu cortar de itens I nessa faixa U não pode exceder ao comprimento L. E essas variáveis, elas são não negativas e inteiras. Bom, a resolução desses R problemas da mochila aqui vai me fornecer então, para a gente os valores de utilidade que a gente vai usar lá na segunda etapa para construir o outro problema da mochila. Tá? E com isso a gente define a quantidade de faixas que vai ser colocada no padrão de corte B. Então, a segunda etapa é essa, né? Uma vez determinada quais são as R melhores faixas,
eu vou para essa nova etapa e resolvo mais um padrão, mais um problema da mochila agora, onde eu vou estar maximizando aqui o valor de utilidade das faixas, né? Então, esses VUs aqui são as funções objetivos lá dos problemas da primeira etapa. O beta U aqui vai me dizer, então, o número de faixas do tipo U que vão estar no meu padrão de corte. E aqui, então, é a restrição física de novo, né? Só que agora com relação à largura. Então, na hora que eu somar aqui todas as quantidades de faixas que eu vou colocar na minha placa, não pode exceder a largura da minha placa, que é W. E as variáveis beta U, então, são não negativas e íntegras. Bom, uma vez resolvido esse último problema, a gente consegue, então, construir o vetor de padrões de corte, tá? Então, cada coordenada aqui do vetor vai me dizer a quantidade de cada tipo de item que vai aparecer no meu padrão de corte bidimensional, 2 estágios e exato. Então, por exemplo, a primeira coordenada aqui, se eu multiplicar a quantidade de vezes que as placas do tipo vão ser cortadas pela quantidade de vezes que o objeto tipo 1 aparece nessa faixa, eu tenho a quantidade total de itens do tipo 1 no padrão, tá? E aí a mesma coisa vale para todas as coordenadas. Então, aqui na emésima coordenada do vetor, eu vou multiplicar, então, a quantidade de faixas do tipo U, somar, né, de todas, para todos os U's onde o tipo M vai aparecer. Bom, tá um pouco abstrato, então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo, e eu acho que aí fica um pouco mais fácil de entender esse procedimento. Mas antes disso, deixa eu só falar aqui algumas observações. Então, esse procedimento, então, como eu já tinha falado, ele produz padrões de corte bidimensionais guilhotinados, 2 estágios exatos. Então, o primeiro estágio são feitos os cortes horizontais para produzir as faixas de dimensão L por WU, e no segundo estágio, vão ser feitos os cortes verticais nas faixas para produzir os itens, tá? Então, por isso, 2 estágios. Se a para é permitida, ou seja, se eu estou com um padrão de corte inexato, esse mesmo procedimento ele pode ser usado, a única diferença é que aqui, ao invés de eu considerar WI igual a WU, eu posso considerar WI menor ou igual a WU, ou seja, eu posso colocar todos aqueles itens que têm largura menor ou igual a WU, tá? Quando é exato, tem que ser exatamente igual a WU. No caso inexato, eu permito menor, porque aí depois eu faço aquela para. Deixa eu voltar lá na figura. E faço, por exemplo, aqui na definição, né? Ó, esse tipo de item aqui eu posso considerar na faixa, porque depois, em outro momento, eu vou cortar aqui essa para, tá? Cadê a para? O item ali. E aqui a última observação para produzir esse mesmo tipo de padrão, só que onde o primeiro estágio, ao invés de ser corte vertical, horizontal é vertical, a ideia é a mesma, o procedimento é o mesmo, só que eu tenho que agora, ao invés de definir L por WU, eu defino LU por W, tá? E aí o meu conjunto, então, não vai ser mais WU, vai ser agora LU, tá? E aí, então, nesse conjunto eu vou ter os itens, né, cujo comprimento LI tem que ser igual a LU. É isso. Bom, então eu coloquei aqui um exemplo para mostrar como que a gente aplica esse procedimento para gerar um padrão de corte
bidimensional, guilhotinado, 2 estágios e exato para esse tipo de objeto, tá? Eu estou considerando aqui um objeto de dimensões 170 por 85, então ele tem 170 de comprimento e 85 de largura. Eu quero cortar nesse objeto 3 tipos de itens, cujas dimensões são 50 por 20 no item tipo 1, 30 por 60 e 80 por 85. Bom, cada um desses itens tem um valor de utilidade. O item 1 é 4, o 2 é 6 e o 3 é 5. E aí, eu quero, então, cortar esse objeto da melhor maneira possível, ou seja, produzir o melhor padrão de corte bidimensional, guilhotinado, dois estágios exatos, utilizando esses itens, tá? Bom, então, o primeiro passo lá, a gente tem que definir as melhores faixas de comprimento L por W. Então, eu coloquei aqui do lado os itens que a gente tem para considerar. Então, as larguras, olha, o item tipo 1 tem 20 de largura, o tipo 2 tem 60 e o tipo 3 tem 85. Então, as possíveis faixas, eu vou considerar aqui, nesse exemplo, que as aparas são permitidas, tá? Então, para o primeira faixa L por W1, que é 1,70 por 20, eu só vou poder pôr esse item tipo 1 aqui, certo? A outra largura de faixa é W2, então, que é 60 unidades aqui. Então, nesse tipo de faixa, eu consigo colocar os itens do tipo 1 e tipo 2. E L por W3, que é o terceiro e último tipo de faixa, eu consigo colocar, então, os 3 tipos de itens, porque ela tem uma largura de 85, então, nessa largura eu consigo pôr os 3 tipos, tá? Caso nessa faixa entra esses itens, basta fazer a para depois, tá? Bom, então, para eu determinar qual é a melhor faixa para cada uma dessas dimensões, né? Eu tenho que resolver 3 problemas da mochila. Então, o primeiro problema da mochila aqui, ele é composto por um único tipo de item. Então, eu vou maximizar o valor de utilidade desse item, sujeita à restrição da faixa. Então, o comprimento desse item aqui é 50. Então, 50 vezes quantas vezes ele vai entrar na faixa, não pode exceder ao comprimento dessa faixa. E aqui, essa variável, ela é não negativa e inteira. Bom, resolvendo esse probleminha da mochila aqui, eu tenho aqui a melhor solução ótima para ele, é colocar 3 unidades do item tipo 1, e o valor de utilidade é, então, 12. Agora eu tenho que resolver mais 2 problemas da mochila, um para a faixa 2 aqui, e outro para a faixa 3. Então, meu R aqui nesse exemplo é 3, tá? Então, esse aqui é o problema da mochila para a segunda faixa. Então, nela eu consigo colocar os itens do tipo 1 e do tipo 2, então eu estou maximizando aqui o valor de utilidade desses itens, a restrição física dessa faixa e as variáveis não negativas inteiras. Resolvendo esse segundo problema da mochila aqui, eu tenho como solução colocar 5 unidades do item tipo 2 nessa faixa. Nenhuma do tipo 1. O valor de utilidade dessa faixa é 30. E a mesma coisa é feita aqui para a terceira faixa. Na terceira faixa, eu posso colocar os 3 tipos de itens, então eu estou maximizando aqui o valor de utilidades dos 3. E essa é a restrição de física, né, da faixa. Não pode exceder ao comprimento dela, variáveis não negativas e inteiras,
E aí a solução ótima desse problema da mochila é colocar 5 unidades do item tipo 3. E o valor de utilidade é 30. Eu falei do tipo 3, não, desculpa, é do tipo 2, né? 5 unidades do item tipo 2, que mede 30 centímetros, tá? Então, como tem centímetros de comprimento, então 5 vezes 30, 150, ainda tem uma perda aqui de 20 unidades. Bom, uma vez definidas as faixas, agora eu preciso saber quantas de cada faixa eu vou colocar na minha placa. Então, eu vou ter que resolver esse novo problema da mochila aqui. Então, agora eu estou maximizando o valor de utilidades das faixas, tá? Então, o valor de utilidade da primeira faixa era 12, da segunda 30 e da terceira 30, que é o valor ótimo dos problemas da mochila na primeira etapa. E agora aqui a restrição física também da placa, só que eu estou olhando para a largura, tá? Então, a primeira faixa, ela tem largura 20, a segunda 60 e a terceira 85. Então, a hora que eu somar tudo aqui, não pode exceder 85. E essas variáveis também são não negativas e inteiras. Resolvendo esse problema da mochila, eu tenho como solução ótima colocar 4 vezes a faixa do tipo 1, nenhuma do tipo 2 e nenhuma do tipo 3. E o valor é 48. Um valor ótimo. Bom, uma vez então determinado, eu vou escrever aqui o meu padrão de corte, né? Eu tenho que calcular quantas unidades vai aparecer do item tipo 1 no meu padrão, do tipo 2 e do tipo 3, tá? Então, beta aí a quantidade de vezes que a faixa 1 é cortada, vezes a quantidade de vezes que ela aparece, tá? Então, ela vai ser cortada 4 vezes, aí tem 3 itens nessa faixa do tipo 1. Então, no padrão todo, eu vou ter 12 unidades do item tipo 1. Para o item tipo 2, é a mesma coisa, porém, eu vou cortar 4 vezes a faixa 1, mas ela não tem nenhuma unidade do item tipo 2. E o item tipo 2, na faixa 2, ele não essa faixa não é cortada nenhuma vez, mas ele aparece 5 vezes. Tá? Então, aqui, nenhum item do tipo 2 vai aparecer no padrão. E a faixa 3, eu vou cortar a faixa... Então, me dá a quantidade de vezes que aparece a faixa 1. A faixa 1 aparece 4 vezes. Mas o item 3, ele não aparece nenhuma vez nessa faixa. A mesma coisa aqui. A faixa 2, ela não vai ser cortada nenhuma vez. E o item 2 aparece 2 vezes nela. O item 3, né? E a faixa 3, ela também não vai ser cortada nenhuma vez, mas o item 3 também não aparece nenhuma vez, né? Ou seja, não aparece no padrão, não vai ter nenhuma vez o item tipo 3. Então, aqui a representação do padrão em forma de vetor, então ele vai ter 12 unidades do item tipo 1, nenhuma do item tipo 2, nenhuma do item do tipo 3. E aqui a representação, então, do padrão de corte obtido com esse procedimento proposto por Gilman e Gold. Tá? Bom, espero que tenha ficado mais claro agora como que funciona esse procedimento para vocês. Eu deixei aqui um exercício para vocês treinarem. Praticamente, o exemplo anterior, eu só acrescentei um item a mais, tá? Então, ao invés de 3 itens para ser colocado no padrão, vocês vão ter agora 4 itens. Esse novo item, ele tem dimensões 25 por 15 e o valor de utilidade dele é 4, tá? Então, tem todos os dados aqui. Eu não resolvi esse problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, algum problema ao resolver esse exercício, vocês podem me perguntar depois, tá?
para terminar essa primeira parte aqui da aula, eu vou apresentar para vocês agora um outro procedimento bastante usado para gerar padrão de corte bidimensional. Esse procedimento ele é mais sofisticado e ele produz padrões de corte melhores que aquele que a gente viu proposto por Guilherme Gomes, tá? Bom, esse procedimento se chama abordagem grafo-EO. Ela foi proposta inicialmente pelo Reinaldo Morabito lá em 89, na tese dele, onde ele resolvia problemas de corte guilhotinado, bidimensional, irrestrito e não estagiado. Tá? Depois, em 92, ele estendeu essa abordagem agora para problemas de corte guilhotinado, irrestrito e também restrito, considerando as dimensões uni, bi e tridimensional, tá? Mais detalhes aí vocês podem encontrar aqui nessa referência de 96 do Reinaldo Morabito e Oremanes. Depois, lá em 95, essa abordagem ela ainda foi generalizada para problemas de cortes diversos, tá? Incluindo agora também cortes não guilhotinados. Então, nessa referência de 95 aqui, vocês conseguem mais detalhes sobre essa generalização aqui da abordagem. E depois, em 2000, a Andrea Viana, ela propôs, então, uma abordagem extensiva para diferentes processos de corte, tá? Essa aqui é a tese dela, do ano de 2000, e ela trata, então, dessa abordagem aí estendida. Aqui eu vou apresentar para vocês só a ideia de como que é essa abordagem grafo-EO. Ela é bastante elaborada, eu precisaria bastante tempo aqui para abordar com vocês em detalhes este procedimento, tá? Mas acho que, como aqui é um curso introdutório, eu quero mais apresentar para vocês, então, esse procedimento, e quem tiver interesse, quem for trabalhar um padrão de corte bidimensional aí durante o mestrado, então tem aqui as referências, vocês podem ler com mais calma, enfim, obter mais detalhes sobre essa abordagem, tá? Bom, primeiro eu tenho que definir aqui algumas coisas para vocês entenderem, então, o que é essa abordagem grafo-EO e por que esse nome grafo-EO, tá? Bom, então, um grafo-EO, ele pode ser definido para representar todos os possíveis padrões de corte, em que os nós vão ser os retângulos, tá? Então, aqui no caso, o bidimensional são as placas e as peças, e os arcos vão representar os cortes. Então, um arco, ele vai estabelecer uma relação entre um nó N do gráfico, um retângulo, com os outros dois nós que são obtidos a partir do corte. Tá? Então, eu tenho lá um retângulo N, eu faço um corte e obtenho dois novos retângulos. Então, esse arco, ele vai estabelecer a relação do nó N com os nós N1 e N2. E esse tipo de arco, então, ele é chamado de arco E. Então, os nós N1 e N2, eles são chamados de sucessores de N, e o nó N predecessor dos nós N1 e N2. Os padrões de cortes, eles são gerados examinando todas as possibilidades alternativas de corte. Por isso, então, a gente fala arcos OU. E uma dessas vai produzir, então, o próprio retângulo, e aí a gente vai chamar de corte zero. Então, esse corte zero, nenhum outro corte pode ser feito, e ele, além disso, vai indicar o fim do processo. Então, quando eu chegar no retângulo do corte zero, quer dizer que a partir dali eu já tenho o meu item, tá? Meu item demandado, então eu não vou fazer mais nada, então eu paro ali. O corte zero, então, ele é representado por um arco ordinário e ele vai apontar para um único nó.
O nó inicial, então, ele é representado pela placa, né, pelo objeto, vai ter as dimensões L por W. E os nós finais são aqueles originados do corte zero, que são os itens demandados. Bom, agora já defini todos os termos, todos os elementos. Eu coloquei aqui figuras para ilustrar o grafo EO, tá? Então, esse primeiro retângulo aqui é a minha placa, certo? E é nessa placa que eu quero, então, construir um padrão de corte bidimensional. Bom, eu vou ter algumas possibilidades. Então, a partir da placa inicial, eu posso fazer cortes verticais. Então, uma possibilidade é fazer esse corte nessa posição. Ou eu fazer esse corte nessa posição. Ou então, fazer um corte na horizontal, obtendo esses dois novos retângulos. Então, aqui nessa primeira etapa, eu tenho 3 arcos ous, né? Vai ser essa possibilidade, ou essa, ou essa. E aqui eu tenho os arcos es. Então, a partir desse nó, desse retângulo, eu vou ter o corte E, né? Para obter esses dois novos retângulos. Aqui também eu tenho o corte E, o arco E, desculpa, arco E. Eu vou obter esses dois novos retângulos, e esse também aqui é um arco E com dois novos retângulos. Esse retângulo aqui já é um item final, então é o corte zero, eu paro, não faço mais nada. E aqui eu ainda faço um novo corte, e esse é o arco E, obtendo esses, eu vou fazer um corte agora na horizontal, obtendo esses dois novos retângulos. E aqui, esses dois aqui também são cortes zeros, tá? Porque eles já são itens demandados. Então, esse é um arco E. Aqui, esses já são itens finais, então, corte zero. Nessa possibilidade aqui, então, nesse arco E, para esse pedaço do retângulo, eu ainda tenho mais um arco E aqui. Se eu fizer um corte na vertical, eu vou obter esses dois novos retângulos, tá? Que também são itens demandados e passam a ser os cortes zeros. E nesse retângulo aqui, eu também tenho um arco E, onde eu vou fazer um corte na vertical, obtendo esses dois itens. Então, cada um desses arcos aqui, dessas possibilidades, eu tenho padrões de corte. Então, eu tenho aqui 3 possíveis padrões de corte. No primeiro padrão de corte, eu vou pegar todos os cortes zeros e vou montar o meu padrão, tá? A mesma coisa na segunda possibilidade e a mesma coisa na terceira possibilidade. Então, todos os arcos zeros compõem o meu padrão de corte. Esse aqui é um outro exemplo, eu tirei lá da referência do Morabat de 92. Eu coloquei aqui mais para ilustrar, essa anotação aqui é usada, então, esse aqui são os arcos ous, e esse, os arcos es, tá? Quando tem esse angulinho aqui, é o arco E. Então, ou eu tenho essa possibilidade, ou essa, e é quando eu tenho, a partir de um nó, obtenho dois outros nós, e esse arco estabelece a relação desses dois novos com o anterior. Tá? E esse aqui é mais um exemplo, tá? Aqui, ele deixa claro os cortes zeros, tá? Naquela primeira figura, a gente parava aqui, ó. Tá? Aqui ele já deixa mais claro que a partir desse eu não vou fazer mais nenhum corte, o próximo é o corte zero, tá bom? Mas é a mesma coisa, é questão mais de estilo. Tá? Esse aqui é um pouco mais formal, e aí, dessa peça aqui, todos os arcos zeros, tá? Vão compor o meu
padrão de corte final, tá? Bom, o que eu tinha para falar aqui sobre a abordagem grafo-EO é isso, tá? Não é tão simples assim, mas eu queria que vocês entendessem mais a ideia de como que é feito, então por isso eu preferi representar aqui graficamente o grafo-EO, tá? E agora, se alguém se interessar, aí sim, com as referências, aí tem muito mais detalhes, tem os algoritmos, enfim, exemplos, e aí, então, podem estudar aí o que for preciso, tá? Eu trabalhei com esse grafo EO na minha tese de doutorado. Na verdade, eu trabalhei com os dois procedimentos que eu apresentei aqui para vocês. Num primeiro momento, na qualificação, eu implementei a abordagem de Gilmer e Gomes, só para eu ter alguns padrões de corte e validar o modelo que eu estava propondo, então ele foi eficiente para isso. Mas, como ele produzia padrões de cortes que não eram tão bons, então os meus resultados não estavam tão bons, né, porque era importante para o meu modelo ter bons padrões de cortes. Então, para a tese final, eu implementei a abordagem aqui grafo-EO, e com isso eu consegui obter melhores padrões e, consequentemente, melhores resultados, tá? Então, tudo depende aí do propósito e objetivo para vocês. Mas a ideia aqui nessa disciplina, como é um curso introdutório, eu quis mostrar para vocês que existem esses dois procedimentos. O primeiro é mais simples, dá para vocês implementarem facilmente, e esse um pouco mais elaborado, que produz padrões de corte bidimensionais de tipos diferentes, tá? Uma variedade maior, pode se encaixar em diversos tipos de indústria, porém é mais elaborado, um pouquinho mais complicado aí de implementar, tá? Bom, aqui no final, então, eu coloquei todas as referências que eu citei aqui durante a apresentação, que, então, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais em cada uma delas, é importante ler. Eu acho que quem está aqui quem vai trabalhar nessa área de corte, tem que ler esses 3 primeiros artigos aqui de Gilmer e Gomes, que são clássicos na literatura, tá, de corte, então é importante ler. E aqui essas referências do Morábito é mais para, e da Andrea Viana, né, é mais para quem tiver interesse em trabalhar com abordagem grafo-EO, tá? Bom, para essa primeira parte da aula é isso que eu tinha para falar. Na segunda parte, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre métodos de solução de problemas de corte de estoque. Vou falar, então, do método simplex e o clássico método simplex com geração de colunas. Esse método, ele é bastante utilizado aí na área de corte até hoje, tá bom? Então, aguarde aí para na segunda parte da aula, eu vou falar sobre esse método simplex com geração de coluna e uma variação aí para vocês.